Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Papo em Movimento, o podcast do curso de Educação Física aqui da UCDB. Aqui a gente fala de saúde, movimento, ciência e, é claro, muito bate-papo com a galera que faz a diferença nessa área. Eu sou Cláudia Diniz e o tema de hoje é um tema muito especial. Vamos falar sobre a atuação multiprofissional entre a educação física e o fisioterapeuta quando o assunto é envelhecimento ativo. E para essa conversa, temos uma convidada muito especial, professora Patrícia Lira. A professora Patrícia Lira, ela é docente aqui no curso de Educação Física e nas áreas de Ciências da Vida. A professora ela é fisioterapeuta e com experiência na saúde da pessoa idosa. Patrícia, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada eu, Claudinha. Uma alegria imensa estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo. Falar de envelhecimento, para mim, é uma coisa super agradável e necessária. Exato. Mas antes de falar do envelhecimento ativo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa atuação multiprofissional. Aqui na UCDB, a gente tem vários campos de atuação, né? Vamos contextualizar um pouquinho como que acontece essa ação multiprofissional na área da saúde? Vamos sim. A atuação multiprofissional, ela é fundamental em qualquer espaço, né? Eu costumo dizer que sozinho a gente não é nada e nem ninguém. Então, é essencial que a gente consiga formar os nossos alunos com essa mentalidade para que eles possam, desde o início da graduação, compreender que não existe profissão soberana a outra, nenhum profissional mais importante que o outro e que juntos a gente sempre consegue ser muito mais forte. E o principal disso tudo é que o nosso objeto de trabalho na saúde não é um objeto, é uma pessoa, né? Então, a atuação multiprofissional, ela vem com esse intuito, da gente agregar saberes, somar as competências para o bem comum, que é o nosso cliente, o nosso paciente, que é uma pessoa. E aqui na UCDB, a gente tem esse cuidado que os nossos alunos, desde o primeiro semestre, quando eles são inseridos na universidade, eles já estudam todos juntos, eles têm disciplinas em comum, todos juntos numa mesma sala. Então, você falou dos cursos de Ciências da Vida, eles são biomedicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação física e nutrição. Nós temos 6 cursos da saúde. E eles fazem as disciplinas de corpo humano, de saúde coletiva, a educação física e a físio fazem junto a anatomia do sistema locomotor. Então, eles aprendem a conviver de maneira coletiva, entender o que cada profissão faz, até para gerar um network. Exato. Quando eles se formam, ele já tem o colega nutricionista, ele já tem o colega profissional de educação física, o colega físio, o enfermeiro. Então, essa rede, ela é muito legal e a gente vê que funciona bem. Isso acontece não só no primeiro semestre. Ao longo de todo o curso, até o final, até o TCC, eles sempre têm uma ou outra disciplina que estarão 2 ou mais cursos da saúde juntos. E isso faz toda a diferença na formação, né? Patrícia, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi, assim, para você se envolver com essa temática do envelhecimento ativo? Tá, joia. Falo sim. Eu sou fisioterapeuta, formada aqui na UCDB, me formei aqui, eu sou da casa, né? Eu sou UCDB, me formei aqui em 2010. E assim que eu me formei, eu já fui fazer residência. Eu passei no processo seletivo da residência e fiz uma residência multiprofissional. Então, por isso que eu tenho propriedade do tema, né? Eu tenho lugar de fala. Porque na residência, eu fiz uma residência multiprofissional em atenção ao paciente crítico, urgência e emergência, terapia intensiva, no hospital universitário. E grande parte dos pacientes críticos que nós atendíamos enquanto residentes eram pessoas idosas, né? E sempre a mesma conversa, sempre os mesmos motivos, aquelas internações longas, muitas doenças associadas, pessoas idosas com uma qualidade de vida muito ruim e que grande parte das vezes o desfecho ele não era positivo, né? Terminava num óbito. Então, na residência, eu pude trabalhar com enfermeiros, com nutricionistas, com médicos, com dentistas, farmacêuticos. A gente tinha uma equipe com 5 profissionais diferentes e convivia com toda a equipe presente no hospital, né? Que eram extremamente multiprofissional, multiprofissional, né? Extremamente. Então, 2 anos muito intensos, vivendo aquilo, entendendo que sozinho seria impossível, né? Então, eu saio da residência com essa bagagem que eu trago para a vida toda,
né? E vou para o mestrado. Meu mestrado eu fiz em saúde, saúde e desenvolvimento na região do Centro-Oeste. E depois do mestrado já surgiu a vaga aqui na UCDB para uma disciplina que estava disponível. Eu fiz a prova e entrei. Então, esse ano eu comemoro 10 anos de casa. Olha, então, só entramos juntas, praticamente. Volto para a UCDB como docente, feliz da vida, né? Trabalhando aqui com vários colegas que foram meus professores, né? E outros colegas que foram egressos, assim como eu, né? No curso de Educação Física e nos outros cursos da saúde, a gente tem muita gente que saiu daqui. Então, quando eu venho para a UCDB, uma das minhas disciplinas já foi saúde do idoso. Que legal. Então, assim, e depois disso, comecei a estudar cada dia mais, aprofundar. E, enquanto fisioterapeuta, alguns pacientes eu atendo domiciliar. Né? Eu estou na UCDB enquanto docente e atuando na fisioterapia atendimento domiciliar. E grande parte dos meus pacientes são pessoas idosas. Excelente, olha que legal, hein? Isso aí foi assim, fez toda a diferença essa formação já começar na base multiprofissional, né? Toda a diferença. Excelente. Patrícia, e assim, quando a gente fala do envelhecimento ativo, né, esse trabalho, como você acabou de falar, em equipe, ele é essencial. Né? Como você vê essa relação entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta nesse processo? Certo. A atuação conjunta, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, né? Então, quando a gente tem olhares diferentes, a gente tem melhores possibilidades de encontrar uma solução, né? De resolver os problemas. Então, o profissional de educação física e o fisioterapeuta, eles podem estar juntos em vários momentos, inclusive dentro do hospital. Né? Dentro da atenção básica. Recentemente, abriu um processo seletivo para residência multiprofissional em saúde dentro da atenção básica. Aqui na UCDB também nós estamos com esse foco no curso de Educação Física, preparando os nossos alunos para ir para a saúde pública, para trabalhar na atenção básica com uma equipe multiprofissional. Então, a gente trabalha em vários aspectos, desde a promoção da saúde, que é pensando num bem-estar geral, né, com consequência da gente evitar que as pessoas adoeçam. A gente trabalha na prevenção de doenças, no tratamento e na reabilitação. Então, caso o indivíduo já tenha adoecido, a gente consegue trabalhar junto, tentando diminuir as sequelas dessa doença e reabilitar. Mas o nosso grande enfoque do fisioterapeuta com o profissional de educação física é evitar que esse paciente, que esse indivíduo adoeça. Exato. Então, se a gente está ali na promoção, se a gente está ali interagindo com as políticas públicas de saúde, a gente consegue isso de maneira muito tranquila e muito feliz. Trabalhando com grupos terapêuticos, trabalhando com a promoção de saúde em geral, né? E não ser aquela forma de caixinhas, né? Isso. Primeiro, vamos passar para a fisioterapia, ela vai fazer a reabilitação, aí tá ok, passa para o profissional de educação física. Né? Não dessa forma, não e dessa sim forma. um constante não é assim, diálogo. tá saudável, vai para educação física, tá doente, vai para fisioterapia. Lesionou, machucou, primeiro fisioterapia, depois a gente educação faz tudo física. junto, Exatamente. ao mesmo tempo. Muito bem. E assim, existem muitos profissionais de educação física que ainda têm um pouco assim de dúvidas com relação a atuar, né, com a pessoa idosa. Né? Quais são os pontos de encontro, né, da atuação do profissional de educação física e do fisioterapeuta para quem está iniciando? Essa questão assim de como trabalhar de uma forma ética, né, segura, mas principalmente de forma bem colaborativa. Né? Assim, não só com esses dois profissionais, mas na área da saúde. Com toda a equipe, né? Para a gente falar da pessoa idosa, a gente precisa entender que eles têm várias vulnerabilidades, né? E existem aspectos que são bem importantes que a gente respeite. A primeira coisa é a cultura, né? A cultura, o modo de vida, o nosso processo de envelhecimento, ele está diferente. E o tempo passa muito depressa, né? A gente não tem como voltar. Então, o ideal, quando a gente fala de envelhecimento ativo, é que a gente comece a se preparar, que os profissionais comecem a atuar na saúde das pessoas agora. É o hoje, era o ontem, né? Para que o processo aconteça de maneira mais fluida, mais harmônica, já com essa cultura de que a atividade física ela não é luxo, é necessidade. Então, a gente pode fazer isso dentro de uma academia,
A gente pode fazer isso nos espaços públicos, principalmente, né? Campo Grande tem aqui as políticas de promoção da saúde pela prefeitura, pelo estado, que os profissionais de educação física, os fisioterapeutas estão juntos nesse processo, nas academias ao ar livre. E o grande segredo do sucesso é o diálogo. Permanente, né? Permanente, é o compartilhamento de saberes. Então, assim, o que eu, enquanto fisioterapeuta, posso acrescentar no seu trabalho, enquanto profissional de educação física, para que a gente melhore a saúde de uma pessoa idosa? Né? Então, vamos pensar. Algumas pessoas idosas, elas não vão para a academia, porque elas têm vergonha. Tem vergonha do corpo, tem vergonha de socializar com as pessoas, acha que só vai ter gente jovem, bonito e magro. Ou também por passar por algum episódio, né? De repente, alguma situação. E aí ela já coloca ali uma barreira de que não dá para... Não é um lugar, não é um lugar para ela. Exato. Exatamente, não é para mim. É coisa de rico, é luxo, é coisa de quem não tem o que fazer, né? Eu tenho muito o que fazer em casa, por que eu vou parar minha vida para ir a uma academia? Então, que a gente não restrinja a atividade física e o trabalho desses profissionais só ao ambiente de academia. Exato. Né? A gente pode fazer isso no parque, a gente pode fazer isso numa unidade básica de saúde, a gente pode fazer isso no estacionamento de um mercado, a gente pode fazer isso onde tem é espaço de trabalho. Exatamente. Né? Privilegiar o movimento, da forma, né? Porque cada um tem as suas especificidades. Sim. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, primeiro tem que quebrar esse tabu. Isso. Né? Da onde você atua e da onde eu atuo. Esse é meu ambiente, fisioterapeuta. Seu é em casa. Né? Então, a questão do respeito, da coletividade, da colaboração, né? E do cuidado, do encaminhamento. Né? E não só os dois, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa dos médicos, a gente precisa de toda uma equipe, né? Para ter sucesso. Para ter assim, uma atuação mais assertiva precisa disso, né? Esse diálogo permanente. Né? Como você falou, a população está envelhecendo, né? E assim, com isso vão surgindo demandas a todo instante. Né? O que você poderia colocar para nós assim da atualidade? O que tem na questão das as tendências mais atuais no atuar com a população idosa? Tá, então vamos começar um pouco. Você falou de ciência, a gente fundamenta o que a gente fala, né? Então, atividade física não é moda, é ciência, é necessidade, não é luxo, né? Então, a gente começa com o seguinte. Quando a gente fala de envelhecimento, é preciso definir o conceito. O que é o envelhecimento? E a OMS traz envelhecimento enquanto um processo natural, certo? Progressivo, contínuo e irreversível. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Ele vai acontecer. A única maneira de não envelhecer é morrer jovem. Exato. Mas ninguém quer isso, né? Ninguém quer. E o conceito de envelhecimento ativo é que as pessoas consigam envelhecer de maneira natural, de maneira orgânica, mas mantendo as questões físicas e sociais, a sua autonomia, a sua independência e a sua funcionalidade, tanto nas atividades de vida diária quanto nas atividades de vida de trabalho. Então, sendo ativo na administração do seu dinheiro, da sua casa, se quiser trabalhar, continua trabalhando, se tiver aposentado, que consiga ter domínio sobre as suas finanças, sobre seus investimentos, né? Isso é o envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo não é só atividade física, né? Tem as questões sociais, tem outros determinantes sociais e epidemiológicos que permeiam isso. E nas definições tem um conceito bastante importante também, que envelhecimento, ele tem fatores fisiológicos, que são os comuns, os normais, os esperados, e os patológicos. Então, a gente entra aí em coisas delicadas, né? A gente tem a senescência, sabe? Quando você é criança, você vai se desenvolvendo, tem produção hormonal, tem crescimento, muda comportamento, que é natural, as relações sociais, e esse período chama-se adolescência, certo? Aí começa, né? A passagem da criança, né, para uma idade adulta, maior, antes de ser adulto, né? Entre a criança e o adulto. E depois de ser adulto,
entra o processo da senescência, que é o declínio funcional do nosso corpo. Então, eu vou esperar que os músculos tenham uma diminuição da sua quantidade de fibras, da sua massa magra, a troca dessa massa por gordura. Nós temos alterações no sistema neurológico, no sistema respiratório, sistema cardiovascular, linfático, ósseo, músculo esquelético como um todo, né? Então, são esperados declínios. É normal, é fisiológico. E quando eles acontecem, a gente está dentro do processo do envelhecimento natural, que é a senescência. O grande problema é que nem todas as pessoas idosas estão passando por esse período de senescência. Eles passam por um período chamado de senilidade. Então, tomem muito cuidado com as expressões que vocês usam aí em casa. Ah, meu avô tá senil. Meu avô tá caduco, né? Minha avó não presta mais para nada, tá senil. Então, não é isso. A senilidade é sinônimo de um envelhecimento associado a patologias. Quando esse declínio funcional, orgânico e natural deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico. E a grande causa da senilidade são as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, principalmente a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Então, são as duas maiores causas de senilidade. E aí, como é que a gente faz? Exato. Né? Qual que é o segredo? Qual que é a fórmula do sucesso? Além de começar, né? Hoje. Não, e assim, a gente só para pensar nisso, nesse envelhecimento ativo, quando a gente chega próximo. Meu Deus, já estou chegando aos 50, né? Não, já tem que começar toda essa consciência. Tem que começar antes, né? Então, o ideal é que o processo seja contínuo, que seja natural, né? Porque o movimento é vida. Movimento é função. Então, quando a gente fala de funcionalidade, o objetivo do profissional de educação física, do fisioterapeuta, é dar funcionalidade, né? Exercício funcional. Você agacha, levanta, pula, sobe, e não desce, é só para emagrecer, né? Não é só para emagrecer. Apenas para uma estética. Então, imagina, quando você tem 70 anos, cai um objeto no chão, você ter qualidade, você ter possibilidade de se abaixar. Né? Para pegar algo que caiu no chão, você conseguir estender uma roupa no varal, levantar seus braços. Você tomar seu banho. Tomar seu banho sozinho, se alimentar sozinho. Então, existem pessoas que têm medo de envelhecer, né? Que negam, porque associam esse processo justamente à doença. Exato, né? Esse declínio, só vê essa parte toda. Só vê né? a parte ruim. Eu faço um exercício bastante interessante com os meus alunos na disciplina de saúde da pessoa idosa. Eu falo para eles o seguinte, vamos pensar na gente, né? Há 10 anos atrás, o que você estava fazendo? Quem que era você? Eles têm em média de 20 anos. Há 10 anos eles tinham 10. Aí eles falam, professor, eu estava jogando videogame, eu estava na correndo escola, na rua, brincando, correndo e tal. Eu falei, beleza, 10 anos se passaram e vocês estão aqui hoje. Vocês imaginavam que vocês estariam aqui? Era dessa maneira que vocês queriam chegar aqui? Vocês estão satisfeitos com quem vocês são? Aí eles refletem bastante e veem que o tempo passa muito rápido. Aí eu digo para eles, agora a gente vai viajar no tempo de novo. Nós voltamos, agora a gente vai progredir. Vamos avançar 10 anos? Em 10 anos eles terão 30. E aí, onde vocês querem estar? Quem vocês querem ser? Como vocês querem que esteja a vida de vocês? Então, a gente pensar nesse aspecto, não só financeiramente, não só enquanto família. Professora, eu quero ter dinheiro, quero ter casar, filhos, quero ter morar não sei na onde. Né? Assim, mas como você quer que esteja a sua saúde, seu corpo, a sua cabeça, né, a sua vitalidade? Perfeito. Agora, vamos pensar. Se daqui a 10 anos você continuar fazendo o que você faz hoje, hábitos alimentares, né? A questão da atividade física, questão de saúde mental, né? Porque nós somos um ser integral, nós somos biopsicossocial. Então, as relações sociais, elas precisam estar em harmonia. A gente precisa de outras pessoas para sobreviver. Ninguém vai trabalhar, morar numa bolha. Numa bolha. Né? E essa relação, ela é totalmente espiral. Eu sempre gosto desse exemplo da espiral, porque você não tem como começar e terminar. Aonde começa a minha parte, onde termina a sua.
É todo mundo junto, né? Todo mundo junto e misturado, com muito respeito, com muito cuidado, com muita atenção. E a nossa pirâmide etária, ela já não é mais uma pirâmide, né? A gente tinha uma base. Então, assim, quantos filhos sua avó, sua bisa tiveram? Exato. Né? Agora, quantos filhos seus pais tiveram? Quantos filhos você tem ou você deseja ter? Então, a tendência já é que nós temos menos crianças nascendo, né? Então, nossa taxa de natalidade está menor. E nós temos mais pessoas envelhecendo. Então, para 2050, a expectativa é que nós tenhamos ao invés de ter uma pirâmide, a gente tem uma paralela, né? E ela vai começar a se inverter. Né? Porque cada vez mais as pessoas têm menos filhos ou demoram um pouco mais para ter filhos, né? E a quantidade de pessoas idosas está aumentando. Agora, outra pergunta para a gente refletir. Você quer viver até quantos anos? Isso é uma questão que a gente não para pensar. Eu falo que eu quero viver pelo menos até os 90. Mas com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Exatamente. Tem pessoas que falam, não, 50, 60, 70, já trabalhei demais, já estou com os filhos criados, já fiz tudo, não preciso mais viver além disso. Tudo bem. Né? Embora seja uma coisa que a gente não tenha, né, tanto poder de definição, mas como você deseja envelhecer? Então, eu acredito que eu quero chegar até os 90, né? Mas vamos pensar, imagina chegar até os 90, mas ficar acamada depois dos 70. Imagina 20 anos em cima de uma cama, dependendo de pessoas para se alimentar, para tomar banho, para fazer qualquer função, fazendo né? toda a função que você poderia e deveria, fazer. Né? É muito e difícil. Isso é algo que depende de nós. Depende de né? nós. Porque todos os outros fatores da nossa vida, né, o emprego, tudo isso sempre está relacionado ao outro. Agora, o olhar para a sua saúde, esse envelhecer ativo, é algo que depende exclusivamente das nossas atitudes, das nossas escolhas. Né? As sementes que nós estamos plantando aí. Né? Qual vai ser a nossa colheita no futuro. Exato. Como você falou, daqui 30, 40, 50 anos. Né? Então, a gente não vai mais poder ali reclamar do que a gente está colhendo, porque foi o que a gente plantou. Né? Isso. E esse é o nosso cuidado em plantar a sementinha para os nossos alunos aqui no UCDB. Porque eles quem cuidarão da gente. Né? Então, a gente tem que fazer um bom plantio para colher bem, para que eles possam nos ajudar também no futuro. Com certeza. E como você falou, é um campo em plena exploração. Em plena exploração. A cada dia mais tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta ou os demais profissionais da área da saúde, tem um campo aí que está em pleno desenvolvimento. Pleno desenvolvimento. E quem se destaca é quem trabalha em equipe. Exatamente. Não adianta ser um excelente profissional de educação física ou um excelente fisioterapeuta se não consegue ter esse diálogo com outra área. Exatamente. Né? Começa a ter aquela questão, ou é o mais importante a educação física, ou é a físio, e na verdade não é isso. O importante é ali a pessoa, o olhar para a pessoa. Assim? E quando você diz o olhar para a pessoa, é tão interessante que o termo mudou. Né? A gente não fala velho já não se usa há bastante tempo, né? Mas a gente falava os idosos, terceira idade, e o termo correto é pessoa idosa, né? Porque acima de tudo é uma pessoa, é gente que necessita de cuidado, né? Necessita de atenção, necessita de respeito, acolhimento, afeto. Então é uma pessoa idosa. Exato, muito bem. Patrícia, e assim, você tem um caso assim, de boa prática, né? O pessoal aqui no campus da universidade que você poderia compartilhar nessa atuação multiprofissional? Temos vários casos interessantes. Nós temos, dentro da universidade, o atendimento a pessoas idosas há bastante tempo. Aqui nós tínhamos um projeto de extensão chamado Universidade da Melhor Idade, que as pessoas idosas participavam, elas tinham uma formação acadêmica, né? Cheguei a dar aula para elas, pessoal de dança. Isso, com formatura e tudo, né? Então tinha dança, tinha informática, tinha língua estrangeira, tinha esportes, elas competiam, dançavam, teatro, né? Desfilavam, era um projeto bastante interessante. E essas questões sociais, elas nunca deixaram de existir.
né? Embora a UME não aconteça mais, a gente continua nisso. Então, dentro da universidade ainda continua atendendo essa população, mas não com esse nome. Exatamente. O curso de Educação Física, dentro das disciplinas, dentro do estágio, nós temos o estágio de funcional, né, para as pessoas idosas. Nós temos dentro lá da clínica de fisioterapia o atendimento na disciplina fisioterapia cardiovascular. Então, a gente atua com as questões, com as pessoas que são saudáveis, que são hipertensas, que já possuem as doenças crônicas, aqueles que querem tanto melhorar a sua função ou reabilitar. E juntos, dentro de várias disciplinas, a gente tem o atendimento multiprofissional. Então, a mesma pessoa idosa que é atendida na físio, ela é atendida na nutrição, ela é atendida na psicologia. Tem as disciplinas também que são chamadas de disciplinas integradas. A gente consegue fazer essa ponte aí com vários acadêmicos de cursos diferentes, atendendo a mesma pessoa idosa e todos eles entendendo o que cada um está fazendo e como que essa pessoa pode se beneficiar desse cuidado integral. E isso faz toda a diferença, né? Faz. Muito bem. Patrícia, e assim, aqui dentro da universidade, além dos campos de atuação, né, campos de estágio, também tem outros campos que são fora da universidade, né, em hospitais, não é? Isso também é uma porta para o mercado de trabalho. É uma porta para o mercado de trabalho. Acabou de acontecer um processo seletivo aqui para o hospital universitário, né, um hospital federal, onde tem vaga profissional de educação física. Olha. Então, o profissional de educação física, ele pode estar dentro do hospital, ele pode estar lá na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, atuando nas equipes chamadas de EMULTI. Antes, elas eram conhecidas como NASF. Então, agora existem equipes multiprofissionais que que prestam apoio às equipes de saúde da família e tem justamente esse intuito, ampliar o escopo de ações, ampliar o atendimento, melhorar a resolubilidade, melhorar a qualidade de vida, evitar que as pessoas adoeçam. Além disso, também temos o PET, né? Temos o PET Saúde, exatamente. O PET Saúde, cuidando da saúde do trabalhador, né? O projeto que a gente já tem aqui, com vários profissionais, a educação física, junto com a farmácia, a físio, a enfermagem, a Nutri, né? Isso. E assim, pensando nos nossos ouvintes, né, que temos muitos acadêmicos aqui de educação física e físio, vai começar. Qual que é assim, o primeiro passo? A pessoa assim, não sabe se vai gostar de atuar, né, atendendo a pessoa idosa, né? Assim, mas como que você indicaria assim para começar? Pontapé inicial. O pontapé inicial é dentro de casa. O pontapé inicial é dentro de casa. Eu costumo pedir para que eles façam um exercício de atenção plena, de cuidado com os próprios avós, com os pais, com os vizinhos, porque as pessoas idosas, elas se sentem sozinhas, né? Carentes de afeto e de atenção. Eu também faço um outro exercício que eu peço para eles darem características de uma pessoa idosa. Faz de conta que a gente vai desenhar uma pessoa idosa. Como é que a pessoa idosa que você enxerga? Aí eles começam a falar: ranzinza, acorda cedo para falar da vida dos outros, varre calçada, usa óculos, andando bengala, usa bengala, é surdo. Inúmeras características. E na maioria das vezes não aparece nenhuma característica boa. Então, quando eu termino a relação, eu leio todas as palavras e eles ficam envergonhados. Porque eles vão chegar lá, né? E assim, a maneira como a gente vê o outro, né? Eu falei, então, as pessoas idosas, muitas vezes, elas também se enxergam assim, pela forma como a sociedade os trata. Não quero incomodar. Não quero incomodar, eu sou a inutilidade, não consigo né? entender. Se eu não tenho nada para oferecer, então eu não sirvo mais para nada. E isso é muito ruim, né? Muito difícil, e nós precisamos entender que é um processo pelo qual todos irão passar. Então, a partir dessa percepção inicial deles, eu começo a trabalhar as virtudes, né? O lado a potencialidade. Bom de você chegar. Imagina só, uma pessoa que proveu a família a vida inteira, a quantidade de conhecimento, criou filho, trabalhou. Então, assim, experiência, coisa boa para partilhar, para que a gente possa aprender. Então, eu indico para começar dentro de casa, conversando com os avós, com os tios, com os vizinhos, aqueles que fazem parte do convívio social. E toda vez que for conversar com uma pessoa idosa, olhe nos olhos, Exato. Sorria. Então, demonstre que você tem interesse naquilo que ele tem para te falar, porque às vezes é só isso que ele precisa, Exato. né? Se sentir
vivo, se sentir presente, se sentir importante. Então, são pessoas acima de qualquer coisa. E o trabalho voluntariado também ajuda muito isso. Ajuda muito. Né? Dentro aqui da universidade, até mesmo fora. Existem vários projetos, várias possibilidades de fazer isso de maneira voluntária. Inclusive visitando as instituições, né? As instituições de longa permanência, conhecidos popularmente como asilos, projetos sociais em igrejas, dentro da universidade, a nossa pastoral também aqui da universidade tem um trabalho bacana. Isso, e ali pode ser um início. Pode ser um início. Porque tem pessoas que falam, eu não me vejo trabalhando, até trabalhar. Até trabalhar, né? É porque a gente tem áreas que a gente fala, não vou. Não Aí quando gosto. você tem a oportunidade, você se encanta. E eu acho que trabalhar com a população idosa tem muito disso, né? Tem. Esse encantamento. Tem um encantamento, tem uma alegria. Eles são absurdamente animados. E são fiéis, né? São fiéis. Um público fiel. Porque vamos falar a verdade, né? Tipo assim, os adolescentes, os adultos, né? De repente uma academia nova, um espaço novo já te troca. Parte, E a população idosa, não. Eu tenho essa experiência aí com uma senhora que eu faço atendimento domiciliar. E nós estamos juntas há 2 anos. Eu atendo ela 2 vezes por semana na casa dela. Ela tem 84 anos e ela não abre mão do envelhecimento ativo. Olha só. E com você? Comigo. Ela fazia exercício... Não dá para atender, deve trocar o horário, mas... Ela fazia exercícios na academia. Sempre fez, sempre gostou. E ela teve uma insuficiência cardíaca. Então, ela ficou hospitalizada há bastante tempo, assim, uma disfunção pulmonar bastante grande. E quando ela teve alta, a cardiologista disse que não era possível que ela voltasse para a academia, porque ela precisava de uma monitorização, de algo muito próximo, personalizado, né? Mais próximo, que tivesse o controle das capacidades cardiopulmonares. Então, permitiu que fosse feito com um fisioterapeuta e desde então eu estou com ela. E ela fala que não me troca por nada, é exatamente isso. Toda vez que eu proponho uma folga, primeiro, faça chuva, faça sol, eu ligo, e aí, tá chovendo, tá frio? Não tem problema, pode vir, estou aqui. Eu não vou poder esse horário mais. Aí ela troca para você. É isso que eu falo, é um público muito fiel. Sem contar aqui. Espera a gente com um cafezinho, com um bolinho. E vai indicando, né? Para outros, vai indicando, né? Tem todo o carinho, tem todo o amor, toda a reciprocidade do cuidado. Então, eu falo que a gente deixa de ser paciente e profissional. E a gente passa a ser amigo. É uma relação muito próxima. É uma relação próxima. De troca. Sim. Não a gente não vai lá achando que simplesmente vai trabalhar, né? Mas sim você vai ter uma troca ali de conhecimento e aprendizado. E a gente vê que aprende muito mais do que ensina. Exato. Bom, Patrícia, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de você estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Esse tema muito assim, que a gente tem... que é uma forma de chamar a atenção para os nossos estudantes, tanto de educação física quanto de fisioterapia e das outras áreas da saúde, né? O quanto a gente pode se inspirar nas suas palavras, né, no seu conhecimento aqui para trabalhar, buscar, atuar na promoção da saúde com a pessoa idosa. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Quer deixar um recado final? Quero sim. Agradecer também. Foi maravilhoso bater esse papo contigo. Espero que os nossos ouvintes, o nosso público, goste muito, né? E se interessem, né? Tenham esse cuidado, esse amor, esse respeito para as pessoas idosas. Porque, como eu falei, o movimento é aquilo que vai nos salvar. O movimento é vida, né? Movimento não é luxo. E isso não é moda, é ciência. Exato. Só o movimento salva. Então, que eles tenham esse cuidado, essa percepção, essa atenção com as pessoas idosas e pensando nisso não só com eles, mas a todo momento para que esse envelhecimento seja ativo em todo o seu processo. Outro recadinho. Opa, vamos lá, tome nota. Professora, mas eu já tenho 70. Não dá para fazer mais nada agora. Eu já agora. tenho 65, eu já tenho 80. Agora não adianta mais. Adianta, né? Não importa quando você começou. O importante é começar. O importante é começar. Então, nunca é tarde para começar. E você sempre vai colher frutos daquilo que você
planta, né, daquilo que você inicia, e o movimento ele é bem-vindo. O seu corpo agradece, o corpo se adapta muito rápido e ele pede o movimento. Nós não nascemos para ficar parados. Não nascemos para ficar parados. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Patrícia. E eu quero agradecer aos ouvintes que ficaram até aqui conosco. Não deixe de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você sabe que está com vontade de trabalhar ou que não se vê trabalhando com a pessoa idosa. Compartilha com ela, que eu tenho certeza que ela vai se inspirar nas palavras daqui da nossa convidada especial. Não deixe de compartilhar e nos siga nas redes sociais. E eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.